tá vendo quem falar agora? Você. É porque eu cliquei aqui no meu computador o César. Eu ampliei o César. Não, mas eu só vejo você. Agora, se o Doni falar, vai aparecer ele, sai você e aparece ele. Fala alguma coisa aí, Leonilda. Fala alguma coisa aí, Leonilda. Oi, Daiane. Eu estou vendo todo mundo. E quando você fala, eu vejo você falar, mas eu vejo todo mundo do mesmo jeito. A diferença é que quando eu deixo a tela inteira, quando alguém está falando, mesmo que não estiver com áudio, com a tela para eu ver, fica piscando que a pessoa está falando. Então eu sei sempre. Mas quem então ajusta o que quer ver, salvo o caso da Daiana que está usando o celular, quem ajusta é o participante. Exato. Tá, entendi. A tela inteira sempre é melhor, porque mesmo que a pessoa não tiver com a câmera aberta, você vai saber quem está falando, porque fica aceso em volta. Legal, legal. Sim, 203. Volta todo mundo para o 203, agora vai ficar bem mais fácil entender a leitura do 203. Eu vou ler de novo o 203, tá? Parágrafo primeiro, claro. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, espera um pouquinho, esquece essa primeira parte. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485, extinção sem julgamento de mérito, ou 487, extinção com julgamento de mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então, essa foi a parte que a gente explicou. Próxima parte que a gente vai explicar agora. Bem como, a gente vai explicar essa segunda parte agora, bem como extingue a execução. Vamos falar um pouquinho desta execução agora. É através de sentença também que o juiz extingue a execução. Bom, como é que funciona? Nós sabemos, já foi dito isso antes, que o processo de execução é aquele em que a pessoa tem um documento forte, né? Por exemplo, um cheque. Então, em vez de entrar com conhecimento, ela entra direto com a execução, só para fazer, né, valer, né, fazer valer o direito dela, né? Tá bom? Satisfazer uma obrigação. Ótimo. Aqui é muito simples. Como é que começa e como é que termina um processo de execução? Petição inicial inicia, sentença acaba com o processo de execução. Diferentemente daquele anterior que a gente estava analisando, depois que o juiz solta a sentença, acaba literalmente com o processo. Tá? Não começa outra fase depois. Então, é um pouquinho diferente do processo de conhecimento. Relembrando, processo de conhecimento, da petição inicial até a sentença, a primeira fase. Se o perdedor não cumprir voluntariamente, aí você tem que abrir a segunda. Então, a sentença não põe fim ao processo. Já no processo de execução, a sentença põe fim ao processo, sim. Porque não tem essa segunda fasezinha depois da sentença. Então, no processo de execução, o juiz vem, solta a sentença e extingue o processo. Tá bom? Aí não tem nada a ver com 485 ou 487. Tá bom, pessoal? Segura um pouquinho só que eu vou achar o artigo para vocês aqui, ó. Segura um pouquinho. Professor, mas o que acontece se a pessoa não pagar, por exemplo, no processo de execução? Aí o processo vai para o arquivo sem extinção. Vai ficar no arquivo esperando o cara ganhar dinheiro. Basicamente isso. Ok, obrigada. Espera um pouquinho só, pessoal. Ó, os
casos de extinção do processo de execução estão no 924, artigo 924. Então, são os casos em que termina a execução. Tá bom, pessoal? Diferentemente do processo de conhecimento, depois que quando o juiz termina com a execução, não tem mais nada depois. Já no processo de conhecimento, aí você pode ter a fase 2. O Matheus está perguntando, professor, qual é o nome da segunda fase do processo de conhecimento? Matheus, o nome é fase de cumprimento de sentença. É o nome da segunda fase, tá? Qual foi o artigo que o senhor acabou de falar? Que travou o meu. Me parece que É 9? Pessoal, me ajuda aí, é o 924, né? 924. 924. Obrigada. Imagina. Tranquilo? Muito bem. Agora, calma. Agora, bom, ó, se você olhar o parágrafo primeiro, ele é bem completo. Ele vai ter, então, em um segundo momento, a extinção do processo do procedimento comum, ou pelo 485 ou 487. Na terceira fasezinha, tá bom? Na última vírgula, você vai ver, bem como extingue a execução. Já acabei de explicar isso agora também. Então, sentença é o ato que ou extingue com ou sem julgamento de mérito, procedimento comum, fase cognitiva, fase 1, ou se não, acabei de explicar agora, no finalzinho do parágrafo primeiro, só que lá em cima tem a primeira partezinha. A primeira parte é ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. É que nos procedimentos especiais, sentença pode ser isso, aquilo ou aquilo outro. Eu dei um exemplo agora há pouco de procedimento especial. O procedimento especial da falência, lembra? Lá, pelo procedimento especial da falência, a sentença seria um ato que daria início ao processo falimentar, né? Aí você tem que olhar caso por caso, né? São casos especiais. Aí você tem que ver a lei do procedimento especial e ler lá para chegar à conclusão do que é sentença para o procedimento especial. Então, agora, extensíssimo conceito de sentença. Sentença é ou o que o procedimento especial diz que é, ou os casos do 485, 487, que extinguem a fase de cognição do procedimento comum, ou o ato que extingue o processo de execução. A sentença, então, é, tá bom? Uma dessas três coisas, que estão aí no 203, parágrafo primeiro. De sentença, você está falando do quê, Tiago? O 924? Não, 924 não tem nada a ver com cumprimento de sentença, tá? A fase 2, exatamente, Tiago, perfeito. A fase 2 se chama cumprimento de sentença. É o do procedimento de conhecimento, né? O procedimento de conhecimento, ele tem duas fases. Senhores, acabamos então o conceito de sentença. Eu espero muito que você esteja prestando atenção na aula de hoje, porque uma das questões da prova, no mínimo, será sobre a aula de hoje. Tá bom? Como que você tem anotado no teu caderno, mais o que está escrito na lei, você acerta a questão. Certeza absoluta que você acerta. Agora, o complicado é se você não anotou e não prestou atenção na aula. Aí, não sei se você vai acertar. Muito bem. Senhores, observação. Conversei no intervalo com o professor. O que será que é acórdão, pessoal?
O que será que é acórdão, pessoal? Anota aí. O acórdão está previsto, pessoal, no 204. O conceito de acórdão. Professor, pode repetir? 124? 124? Eu não entendi o artigo. Pode repetir, por favor? 204. Obrigada. Imagina. 204. O que é acórdão, pessoal? O conceito está no 204. A doutora Leonilda vai ditar e vocês vão escrever o que é um acórdão. Vai lá, Leonilda. A Leonilda ditará, senhores. Anotem, por favor. Acórdão é? Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Esse é o conceito de acórdão. Nós sabemos, pessoal, é facílimo, né? Nós sabemos que existe no Brasil uma primeira instância e uma segunda instância. É correto, pessoal? Ótimo. Na primeira instância, o órgão é singular, é uma só pessoa que julga. Mas na segunda instância, via de regra, é um órgão colegiado, composto por no mínimo 3 pessoas. Quando essas 3 pessoas se juntam para julgar, elas não soltam uma sentença, elas soltam um Acórdão. Acórdão. Ah, muito bom, Amanda. Pronto, acabou. Acórdão, então, conceito no 204. Na matéria de hoje, na linha de baixo, observação. Na linha de baixo, observação. Observação final. Na linha de baixo, observação final. Coloca aí, pessoal. Coloca aí. Existem alguns atos que são meramente ordinatórios. Existem alguns atos que são meramente ordinatórios. Servem só para deixar o processo em ordem. Então, por exemplo, junte-se à petição de folhas 33. Ou espeça-se o ofício requerido. Esses atos banais, menorzinhos, tá, pessoal? Não precisa do juiz, né? Você acha? Pegar uma pessoa que custa caro para o Estado como juiz, para o juiz ficar dando, junte-se à petição. Ah, vai. Qualquer um consegue fazer esse atozinho de diminuta importância, não é? Bom, o CPC diz que esses atos pequenininhos, eles podem ser praticados pelo cartório. Aqui é assistente do juiz, pode praticar esses atos ordinatóriozinhos, entendeu? O juiz até pode fazer isso, só que o juiz não vai ficar perdendo o tempo dele. O juiz ocupa o tempo dele soltando sentenças, decisões interlocutórias, acórdão, até despacho. Agora, esses atozinhos de besteirinha, de junte aquilo, espeça-se o ofíciozinho para tal lugar, isso é besteira. Não dá para o juiz ficar perdendo tempo, né? Então, o CPC diz que o cartório pode praticar no ato do juiz. Só que o juiz pode, se tiver alguma coisa errada, rever este ato praticado pelo cartório. Doutora Daiana, leia, por favor, o parágrafo 4º. Me perdi. Qual que é o artigo mesmo? É o 203. 203. Os atos meramente ordinários, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho,
devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Dúvidas? Tranquilo, né, gente? Tá bom? Então, esses atozinhos bobinhos, que servem só para, né, deixar o processo em ordem, eles podem ser praticados pelo cartório. Não precisa o juiz, né, ficar perdendo o tempo dele com essas besteirinhas. Isso daí está no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A Carolina está dizendo, professor, antes do acordo, o senhor tinha falado observação. Não, acho que foi bem completo mesmo, viu, Carolina? Não, a observação que você fez, professor, foi do exame. Ah, tá. Perfeito. Carolina está correto. Eu falei observação. Não era para anotar na aula. Tem razão. Observação era para parar tudo e vamos falar sobre o exame. Essa data do exame. Perfeito. Senhores, concluímos essa dificílima matéria e vamos entrar agora numa matéria mais importante ainda. Essa aqui é beleza que acho que cai em duas a próxima matéria, tá? Na prova. Então coloca aí, título da aula de hoje. Vamos atos e vamos conversar sobre a próxima matéria. Vamos lá, pessoal. Petição inicial. Petição inicial. Essa daqui, é claro, né, interessa para todo mundo, é um ato absolutamente importante, mas em especial para os advogados, né, também, né? Você tem que saber fazer uma petição inicial, né, gente? O advogado não vou saber fazer uma petição inicial? Pelo amor de Deus, né? Então, ela vai ganhar uma importância ímpar, tá bom? Então, essa aula aqui é assim, coloca 19 estrelinhas, 19 estrelinhas. Se atos do Poder Judiciário são importantes, né? Esses aí, meu Deus, né? Vamos lá, vamos falar sobre petição inicial a partir de agora. Anota tudo. Eu vou te explicar por que é tão importante. Mas lá na frente, ó, presta muita atenção no que eu vou explicar agora todos. Para de fazer o que você está fazendo e presta muita atenção no que eu vou falar agora. Mas lá na frente, quando você estiver no 4/5º ano, você vai começar a ter aula de prática jurídica. O que é essa aula de prática jurídica? É aprender a fazer petição. Você vai redigir, você vai pegar, sentar e escrever uma petição. Isso é muito importante porque na segunda fase da OAB é cobrada essa petição. Você tem que escrever uma petição para ser aprovada na OAB. Então, você tem que saber fazer uma petição. A principal petição que se pede nos exames da OAB é exatamente a petição inicial. Então, para que você saiba escrever uma petição inicial, isso lá no 4º e 5º ano, você tem que ter bem entendido o que é e como funciona uma petição inicial. E isso eu vou explicar a partir de agora. Então, eu vou dar a teoria agora. Essa aula você vai guardar com um absurdo carinho as suas anotações. Tá? Chegou o final do semestre, vou rasgar o meu caderno, porque agora eu já passei de ano mesmo. Essa daqui de hoje, você vai guardar com bastante carinho. Porque quando você chegar lá no 4º, 5º ano, quando você estiver vivendo prática, você vai usar a aula de hoje. Então, ela é muito importante. Vamos lá. Título da aula de hoje. Petição inicial. Título da aula de hoje. Petição inicial. Vamos lá. Petição inicial é um ato privativo de quem, pessoal? Quem é que pratica este ato chamado petição inicial? Quem é que protocola a
petição inicial? O advogado? O advogado? Na verdade, quem pratica o ato não é o advogado, é o autor. O autor é representado pelo advogado, tá? Quem redige, quem escreve, você tem razão, é o advogado. Mas quem pratica o ato é o autor. A petição inicial, Leonilda, é o principal ato praticado pelo autor no processo. É certeza absoluta. É certeza absoluta. Então, a Jandira está colocando aqui, ó, eu tenho essa aula de sábado, né, Jandira? Eu dou aulas, tá bom, gente, de sábado ensinando a fazer petições. Tá bom? Todo sábado eu dou essas aulas de prática aí. Tem aula que eu ensino a fazer petição inicial, tem aula que eu ensino a fazer contestação, tem aula que eu ensino a fazer apelação. Esse final de semana vai ser agravo de instrumento. Vou ensinar o pessoal lá a fazer, tá? A gente estava falando, então, Leonilda, que a petição inicial é o principal ato praticado pelo autor. Toda petição inicial é ato privativo do autor. Réu não faz essa petição. Juiz não faz essa petição. Oficial de justiça não faz. Então, petição inicial é um ato privativo do autor. Só autor pratica esse ato, tá? Ele é o mais importante ato praticado pelo autor, e eu vou além, tá? É o ato mais importante do processo inteiro. Sabe por quê, Leonilda? Vai anotando aí, ó. Muito legal essa aula, Leonilda. Sabe por quê que a petição inicial é o ato praticado pelo autor mais importante do processo inteiro? Mais do que tudo. Sabe por quê? Porque quando o autor ele pratica esse ato chamado petição inicial, dentro da petição inicial, né, é conteúdo da petição inicial, o pedido, tá? E é o pedido, o Leonilda, que vai delimitar a atuação do Poder Judiciário. Eu vou te explicar por quê, tá bom, Leonilda? Uma vez tendo sido feito o pedido, Leonilda, o Poder Judiciário, ele só tem duas opções, ou dizer sim ou dizer não. Ah, tá, ele pode dizer mais ou menos. Mas, basicamente, ou ele diz sim ou ele diz não. Mas ele pode falar alguma coisa que não foi pedida? Não, né? Aí estaria julgando, né? Extra petita, né? Fora do que foi pedido. Então, por que é tão importante a petição inicial? É porque é nela que o autor faz o pedido. E juiz existe para julgar o quê, gente? Gente, basicamente, o juiz de direito existe para julgar o quê? O mérito. E o que é mérito mesmo? Pedido. É pedido. E o pedido se faz em qual petição? Na petição inicial. Então, se o autor pediu, quero que o réu seja condenado a 10 mil, está delimitado a atuação do juiz. Ou o juiz diz sim, você tem direito aos 10 mil, condena o réu a te pagar 10 mil, ou o juiz diz não, julgo improcedente. Você não tem direito aos 10 mil, não condena o réu a pagar os 10 mil. Agora, Leonilda, pode o juiz dizer assim, ó, você não tem direito a receber 10 mil, mas você tem direito a receber uma bicicleta. O juiz pode fazer isso? Não! Porque o autor não pediu bicicleta. O autor pediu dinheiro. O juiz não pode julgar o que não foi pedido. Princípio da inércia da atividade judicial. O Poder Judiciário, ele só age quando ele é provocado. E você provoca a atuação do Poder Judiciário através de qual ato? Petição inicial.
Petição inicial, então, gente, é a petição mais importante do processo inteiro. É o ato mais importante do processo. Não tenho dúvidas com relação a isso. Tranquilo? Ótimo. Muito bom. Você já analisou isso daí. Ótimo. E agora eu cito aqui o nosso amigo Mateus. Lembra, Mateus, o que estava no 485, inciso 1º, que foi você que falou, Mateus? O juiz extinguirá o processo sem julgar o pedido que o autor fez quando ele indefere a petição inicial, ou seja, quando a petição inicial está uma porcaria. Tá, entendi. Então quer dizer que para o juiz julgar o que está na petição inicial, ela tem que estar boa, estar bem feita? Exatamente isso. Uma petição inicial, então, ela, para estar boa, estar bem feita, ela deve respeitar alguns requisitos. Quais são, então, os requisitos que devem constar numa petição inicial para que ela seja apta, para que ela seja boa, para que ela seja examinada pelo juiz? Bom, existem duas modalidades de requisitos. Os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Quem não está anotando a aula, eu tenho até pena dessa pessoa. Ela não vai ter a mínima chance no dia da prova. Não terá a mínima chance. Mínima chance. Vamos lá, vou repetir. Uma petição inicial, para ela ser válida, para ela ser apta, para ela ser examinada pelo juiz, ela tem que conter alguns requisitos, respeitar alguns requisitos. Que requisitos são esses e aonde eles estão? É isso que a gente vai passar a estudar agora. Os requisitos de uma petição inicial são, letra A, intrínsecos, ou letra B, extrínsecos. Você tem que respeitar ambos, tanto os requisitos da letra A, como os requisitos da letra B de bola. Os requisitos intrínsecos têm a ver com o conteúdo da petição inicial, ou seja, o que está escrito dentro da petição inicial. E os requisitos extrínsecos têm a ver com o que está fora da petição inicial. E os extrínsecos têm a ver com o que está fora da petição inicial. Vamos começar, se não houver dúvida, pelos intrínsecos. Tranquilo aí, César? Tá conseguindo aí acompanhar, César? Estou te vendo aqui. Boa. Muito bom. Marjorie, tudo bem aí? Tá sem câmera, Marjorie? Marjorie perguntou assim, mas ele pode mitigar o pedido, certo? Ele quem? Ele o juiz, claro que sim. Pode julgar parcialmente procedente. Em vez de 10, ele condenar o réu a pagar só 7, por exemplo. Tá bom? Marjorie, tá aí, Marjorie? Estou sim. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Vamos começar pelos intrínsecos. Então, você vai colocar assim, ó. Na linha de baixo, subtítulo, para o seu caderno ficar mega ordenado, muito bonitinho. Letra A. A Andressa já está acostumado comigo, né, Andressa? A gente aqui é, né,
Na linha de baixo, letra A. Requisitos intrínsecos. Basicamente, gente, o estudo da petição inicial são os requisitos intrínsecos e os extrínsecos. Você aprendeu tudo sobre eles, você sabe fazer uma petição inicial. Você sabe o que tem que estar dentro de uma petição inicial e fora de uma petição inicial. Basicamente isso. Então, é o que a gente vai passar a estudar agora. Os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Primeiro, na linha de baixo, letra A, subtítulo da aula de hoje, requisitos intrínsecos, ou seja, o que tem que estar dentro da petição inicial. Os requisitos intrínsecos estão no 319. Todo mundo vai abrir no 319 agora. Vou jogar uma praga. Quem não abrir no 319 agora vai ter 100 anos de azar. Se for homem, vai ficar anos. Se for mulher, não vai arranjar marido. É simples assim. Se for homem, vai ter que ficar com a mesma mulher por 50 anos. Se for mulher, não vai conseguir nenhum marido. Vai morrer titia. Para você fugir dessa praga, basta você abrir neste exato momento no 319, que é absurdamente importante. O que a gente vai fazer a partir de agora é a análise bem devagar e completa do 319. Se tem um artigo importante no CPC, é o 319. Se alguém algum dia falar petição inicial, qual é o artigo que tem que vir imediatamente na tua cabeça? 319. Eu não sou fã de decorar número de artigo, mas esse é um que você tem que estar com ele na cabeça sempre. Porque falou petição inicial, você já tem que abrir direto no 319. É simples assim, pessoal. Petição inicial é um ato processual que você vai estudar diversas vezes, daqui até o final do curso de Direito. E toda vez que você for falar do petição inicial, 319. 319. Emerson? Tranquilo, Emerson? Oi? 319. Bacana. Joga esse jogo na Mega Sena, esse número na Mega Sena, tá, pessoal? 319. Não tem 319 na Mega Sena, porque eu acho que vai ter as 60, tá? Mas aí você faz combinações com o número 3, com o número 1 e com o número 9, que você vai ganhar na Mega Sena. Vamos lá, pessoal. Ó, dessa vez eu vou ler, tá? Ó, vamos lá. Então, a partir de agora, coloca aí no teu caderno. Vamos passar a analisar o 319, só que a gente vai aplicação dele cirúrgica. Vai pegar o bisturi e vai ler inciso por inciso. Se você olhar o 319, ele tem 7 incisos, não é? Sim ou não, pessoal? Sim. São esses os 7 requisitos que tem que ter em uma petição inicial. Ah, então você vai acabar essa aula em 2 minutos e meio? Não. Não. Você vai ver que cada um deles é gigante. Vamos lá, então. Ó, então começa aí. Na linha de baixo, então são os requisitos intrínsecos. Então você vai colocar, na linha de baixo, escreve número 1 em algarismo romano. 1 em algarismo romano. O número 1, ou seja, o primeiro requisito, é o do endereçamento. É o do endereçamento. Endereçamento. Vamos ler? Vamos pegar um leitor oficial aí. Quem é que vai ler esse troço aí? Eu leio. Pode ler, por favor. O juiz a que é dirigido. Quem que falou foi a... Jandira. Opa, boa, Jandira. Então, a primeira coisa que você vai colocar na tua petição inicial lá em cima é o juiz a que é dirigido, né, pessoal? É o endereçamento. Pessoal, todo documento tem que ser endereçado a alguém, né? Isso é uma coisa meio básica, né? Tá bom? Então,
quando você vai fazer uma petição, você vai endereçar para alguém, você vai dirigir ela para alguém. Como é que eu sei para quem eu tenho que endereçar? Pessoal, o juízo a quem é dirigida? Fazendo aquela verificação das regrinhas de competência, né? Lembra daquela aula de competência que vocês tiveram? Foi no semestre passado, né, gente? Lembra? Foi. Vocês aprenderam bastante tudo sobre competência. Não foi esse semestre, foi o semestre passado, né, gente? Lembra? Qual que é a regrinha mãe de endereçamento, de competência? Qual é a regrinha mãe? Vamos lá, vamos ver quem lembra. Para quem você dirige uma petição inicial? Qual é a regrinha mãe de fixação de competência, gente? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Civil. Não, Jandira. Qual é a principal regrinha? Vocês aprenderam isso no semestre passado, gente. Ah, tá. Qual é a principal regrinha de competência territorial? Saber o O endereço. juiz competente para julgar o réu é o domicílio, onde ele é domiciliado. Mais ou menos Quem isso? falou aí? Quem que falou? A Viviane. Viviane. Beleza. Ó, Viviane. Cadê a Viviane? Tô aqui, professor. Ó. Eu nem consigo ver sua foto, tá? Eu nem sei exatamente quem é. Não consigo ver seu rosto, você não colocou nenhuma foto aqui. Mas eu, por você, depois do seu comentário, tá bom? Sensacional, gente. Ó, escuta a Viviane. Pessoal, no semestre passado, você aprendeu 1 milhão de regrinhas sobre fixação de competência. Domicílio do réu, quando for uma pessoa jurídica, quando for um acidente de trânsito, quando for pedido de alimentos. Você aprendeu no semestre passado 1 milhão de regrinhas. Chegou a hora de você colocar em prática as regrinhas, né? Então, quando você vai endereçar uma petição inicial, você tem que saber essas regrinhas, porque senão você vai endereçar para a pessoa errada. Ó, gente, ó, olha, pelo amor de Deus, né, gente? Ó, eu quero protocolar uma petição inicial fazendo um pedido de indenização porque a Daiana bateu no meu carro. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho vara cível do foro da comarca de Limeira, por exemplo. Ah, mas eu não tive essa aula. E eu coloquei, excelentíssimo senhor doutor juiz da tracinho vara do trabalho. Dirigir corretamente a minha petição inicial? Óbvio que não, porque o juiz do trabalho não julga acidente de trânsito, julga? Então, vamos lá, gente. Para você saber para qual juízo você direciona a sua petição, você tem que ter assistido a aula no semestre passado, importantíssima, sobre competência. Tá bom? Vide as aulinhas que você teve no semestre passado. Alguma dúvida sobre o inciso primeiro? Endereçamento? Ó, só uma coisa, pessoal. Tem algumas petições iniciais que nem começam na primeira instância, lembra? Competência originária dos tribunais. Aí você não vai dirigir a um juiz de direito. Você vai direcionar sua petição a um tribunal. Então, por exemplo, quando o Procurador-Geral da República ele protocola a petição inicial de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ele não vai falar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Ele vai direcionar para quem, gente? Excelentíssimo senhor doutor presidente do Supremo Tribunal Federal, porque a petição inicial tem que ser protocolada lá no STF, né? Tá bom? Alguma dúvida sobre o 319, inciso 1º? Não me faça perguntas sobre competência, por favor. É uma matéria que você já teve no semestre passado. Eu só tentei te relembrar e te ajudar, mas eu não vou repetir
essa gigantesca aula, né? Que a gente gasta umas 3 ou 4 aulas. Semestre passado, eu usei 5 aulas para explicar tudo sobre competência. Eu, pessoalmente, né? Os alunos que assistiram a aula comigo no semestre passado, eu gastei 5 aulas para falar só sobre competência. É punk o negócio. É gigante, tá? Tem 1 milhão de regrinhas. Alguma dúvida sobre o 319, inciso 1? Dúvidas? Podemos prosseguir? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Vamos agora para o inciso 2. Vamos lá. O inciso 2, você vai colocar o nome do inciso 2 assim, ó. Qualificação das partes e endereço. O inciso 2 vai se chamar qualificação das partes e endereço, ou endereços. Esse inciso 2, ele é importantíssimo. Você quer ver, ó, Judá? Você quer ver, Jandira? Fica vendo, ó. Vamos lá. Tiago, tá aí, Tiago? Laura, tá aí? Pessoal, eu falo de novo com os que estão aqui. O Eliezer, tá aí? Vanessa Lima, Vitor, Maria da Graça, o Leonardo, Samuel. Gente, ó, tá bom? É que vocês não colocaram o vídeo ligado, etc e tal. Mas a aula é, repito, sempre para todos. Milena, o Wendy, Henrique, Daniela. Quem tiver pergunta, faça aí, tá, pessoal? Tá bom? Vamos lá. Renan, boa. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui um exemplo. É correto dizer que metade da população se chama José? Sim. Metade da população do Brasil. E a outra metade? A outra metade se chama Maria. Se eu colocar só José, conseguir identificar perfeitamente quem é a pessoa que está litigando? Claro que não, né? Então, há uma necessidade absurdamente gigantesca de se identificar cada uma das partes e depois colocar aonde elas podem ser encontradas. Entra em cena, então, essa importantíssima parte da petição inicial, que se chama qualificação das partes, ou seja, colocar todos os dados importantes para identificar e depois colocar o endereço onde ela pode ser encontrada. Bom, mas que dados são esses? Será que a altura da parte ela consegue identificar uma pessoa? Até consegue, é um elemento identificativo. Só que será que é um que o CPC exige? A altura não. Cor da pele é um elemento identificativo? Você consegue identificar as pessoas pela cor da pele? É. Mas será que o CPC coloca que na petição inicial tem que ter a cor da pele para identificar as pessoas? Não. Tudo bem, sexo é uma coisa importante? Emerson, sexo de uma pessoa é importante, Emerson? Você consegue identificar... Emerson, você consegue identificar uma pessoa pelo seu sexo? Não. Como não? Não? Não, exclusivamente não. Não, peraí. Eu perguntei se o sexo da pessoa é um elemento que diferencia as pessoas. Sim, importante. Pelo amor de Principalmente Deus. se tiver um nome e fosse um nome... Senão você acaba casando, né?
Ultimamente não é tão importante, professor. A hora que... Não. Importante, desculpa. É sim. Porque senão, a hora que apaga a luz num quarto, cheio de gente, se você não saber diferenciar, você pode se dar mal. Mas isso faz antes, professor, antes. Não, mas enfim, tá? Guardada essa brincadeira, o sexo é um elemento de identificação absurdamente. Mas será que sexo é uma coisa importante para a petição inicial? Para identificar as pessoas? Também não. Ótimo. Vamos lá então. Quais são os elementos importantes para a petição inicial? Anota aí, pessoal. Nome completo. O prenome e o sobrenome. É o nome completo, tá? O prenome, tá? Reginaldo. E o sobrenome, que é o Nascimento. Acho que é Nascimento o seu sobrenome, né, Reginaldo? Tá bom, pessoal? Então, nome completo. Ele é composto pelo prenome e sobrenome. Esse sobrenome, antes a gente chamava de patronímico, ou nome de família. É o nosso conhecido sobrenome. Aí você tem nome simples e nome composto. Enfim, a aula não é sobrenome. A aula sobrenome você aprendeu em direito civil, lá atrás. Enfim, vamos lá. Segundo, a nacionalidade. Então, seria José da Silva, nacionalidade. Depois, o estado civil, que pode ser solteiro, casado, viúvo ou convivente. Convivente. Quem vive em união estável recebe o status de convivente. Tá bom? Então, solteiro, casado, divorciado, viúvo ou convivente. E tem o separado também, né? Então, vamos lá, de novo, vai. Solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo ou convivente. São as possibilidades. Próximo. Então, a gente tem, José da Silva, brasileiro, casado, né? Estado civil. Próximo, número 4. Profissão. Aí você tem várias, né? Você tem médico, você tem advogado, você tem empresário. Muito se usa um estado, tá? E quando a pessoa não tem profissão, do lar. Então, quando a pessoa não tem uma profissão fora do lar e trabalha dentro. Isso é status de profissão. Entendeu? Entendeu, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Já colocou a nacionalidade brasileira. Já colocou o estado civil, casado. Já colocou a profissão dele, engenheiro. Ainda não é possível identificar que é brasileiro, que é casado e que é engenheiro. Então, só esses elementos que a gente colocou até agora não são suficientes. Professor, vamos continuar. Quando é de colocar autônomo também, né? Viviane, claro que sim. Você pode colocar profissional liberal, você pode colocar autônomo, você pode colocar taxista, você pode colocar motorista de Uber. É a profissão da pessoa, é a ocupação da pessoa. Bom, vamos continuar.
Caroline está perguntando. Quando é aposentado? Pode colocar aposentado, o Caroline. Engenheiro, tá, né? Aposentado. Ou só aposentado, ou engenheiro aposentado. Bem, não tem problema. O próximo passo é o número do registro geral. R maiúsculo, ponto G maiúsculo. O registro geral. Ó, gente, o Renan tá fazendo uma brincadeira aqui. Ó, quando for desempregado, coloca desempregado. Não, claro que não, né? O cara é engenheiro, ele pode estar desempregado, mas ele é engenheiro. A profissão dele é engenheiro. Se o estado atual dele é irrelevante para a petição inicial. Então, não coloque desempregado, tá bom, Renan? Sei que é uma brincadeira, mas era bom, né? Daqui a pouco o cara coloca na petição inicial desempregado. Desempregado não é uma profissão, é um estado que a pessoa está passando. Bom, Renan, caso não tenha profissão, você coloca estudante. Tá bom? Falei isso daí, acho que agora há pouquinho, né? Bom, vamos lá. O RG é o chamado Registro Geral. Esse documento, ele é estadual, tá? Ele é emitido pela chamada Secretaria de Segurança. Tanto é que a grande maioria das pessoas, né, de São Paulo vão estar assim, ó, emissor do RG. Você vai colocar SSSP. Tá bom? Secretaria de Segurança de São Paulo. SSSP. Ótimo. Depois, na sequência, você vai colocar o CPF. Depois, na sequência, você vai colocar o CPF. Tá bom, gente? Diz que é CPF/MF, né? CPF/, o Cadastro de Pessoa Física MF, né? Do Ministério da Fazenda. Tá bom? É CPF/MF, né? Esse documento, ele é federal, tá? Então, enquanto o estadual existem 27 possibilidades, no federal só existe uma. Ele não é estadual, ele é federal, tá? Esse CPF, pessoal, ele é um documento, esse cadastro de pessoa física, ele é federal, né? Quem emite é a União. Tá? Vamos continuar. Isso tudo que eu expliquei foi para a pessoa física. Quando se tratar de pessoa jurídica, aí não será CPF. Bom, primeiro que não tem RG, tá? Ela vai ter um cadastro estadual e um cadastro federal. O cadastro estadual geralmente não se coloca na petição inicial, só se coloca o cadastro federal. É o chamado CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ótimo. Essa, então, identificação completa do jeito que eu expliquei agora é tanto para o autor como para o réu. Óbvio que é muito importante você identificar perfeitamente, plenamente quem é o autor, mas é muito importante você também identificar quem é o réu. Essa identificação, ela vai ganhar muita importância por ocasião do homônimo. Do homônimo. Tá bom? O que é o homônimo? Pessoas com o mesmo nome. Quando você tem uma pessoa com um nome assim chique, igual esse aqui, ó, Stigliano. Quantas Andressas Stigliano tem no Brasil inteiro? Desculpa, no mundo inteiro provavelmente só tem uma. Com esse nome chique, só tem uma. Agora, desculpa, José da Silva tem quantos no mundo inteiro? A metade da população. Só em Portugal deve ter pelo menos uns 900 milhões em Portugal, né? Você está entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo isso é feito para não correr o risco
de você estar processando a pessoa errada, é o chamado homônimo, tá bom, pessoal? Bom, agora você vai colocar uma observação importantíssima que responde todas as perguntas que foram feitas até aqui. O CPC, e daqui a quem vai ler aí, ele não diz exatamente esses dados que eu acabei de colocar. Ele diz um pouco menos. Só que 10 entre 10 advogados, na hora que vão fazer a petição inicial, colocam milimetricamente estes que eu te falei. Na prova da OAB, você vai colocar todos estes que eu acabei de mencionar, um por um. Um por um. Então, repito, a prática jurídica informa estes que eu acabei de te citar um a um. O CPC ele exige menos, mas o correto é esse que eu acabei por um e te expliquei o porquê, que é importante. Bom, próxima observação. Coloca aí no teu caderno. Tá. Se eu assinar um contrato com o Roberto Bonfim, tá aí, Roberto? Roberto? Professor, uma dúvida. Pera aí, Amanda. Pera aí, Amanda. Pera aí, Márcio. Roberto, você tá aí, Roberto? Roberto Bonfim. Sim, senhor. Muito bem. Roberto, se eu fizer um contrato de locação, vão ter todos os meus dados locador, ter todos os dados locatário? Nome, RG, CPF, vai estar tudo, sim ou não? Com certeza. Ótimo. Então, numa ação de despejo fica fácil, né? Porque você vai basear a ação de despejo num contrato. E o contrato tem todos esses dados que eu acabei de te colocar. Não é verdade, Roberto? Sim, exatamente. Beleza. Me diz agora, Roberto, se um cara da favela bater no teu carro e fugir, como é que você faz para conseguir todos esses dados? Se é sorte de ter anotado a placa, será um bom caminho. É, mas e se o carro não for dele? Aí lascou. É só proprietário né? do veículo. Não, peraí, então vamos lá. Nem sempre, o que eu estou querendo dizer, né, Roberto, é que nem sempre é muito fácil você saber todos esses dados. E agora vai minha observação, que você vai concordar comigo, Roberto. Caso você não tenha um dos dados, por exemplo, eu tenha todos menos o RG, e coloque na petição inicial todos os dados menos o RG. Será que o juiz indefere a petição inicial? Não. O que tem que ficar bem categorizado é a perfeita identificação. É a perfeita identificação. Último, Roberto. Se eu não souber o estado da pessoa, se eu não souber a profissão da pessoa, se eu não souber nada da pessoa, só souber o nome e o apelido dela, será que passa? Com certeza não. Ótimo. Então, e se eu entrar com uma ação contra o Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé? Passa ou não? Não. Mas, peraí, Roberto, vamos raciocinar antes de responder. Para que servem esses elementos? Para ter certeza da identificação de uma pessoa. Se eu colocar que a ação é contra o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, eu não consegui identificar perfeitamente a pessoa?
Desculpa. Quantos Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, existem no Brasil? Quantos? Não, no Brasil não, no mundo inteiro. Pode ter uma, duas ou mais pessoas com o mesmo nome. E com o mesmo apelido. Sim. A pessoa. Tá bom. Bom, tudo bem. Você tem razão, mas basicamente, se eu fosse juiz, eu não indeferiria a petição inicial. Nesse caso aí, para mim está perfeitamente identificado que quem a gente está processando, quem o autor estaria processando seria o Pelé. Seria o Edson Arantes do Nascimento. Eu identificaria como o Pelé. Esse que vai completar 80 anos agora, amanhã. Tá bom? Aquele que ganhou a Copa de 70. De qualquer forma, gente. Tudo bem, Roberto, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer, o que eu só estou colocando... Eu usei um exemplo para dizer para vocês que, por mais que eu não tenha todos os elementos, não necessariamente o juiz não vai aceitar a minha petição. A minha petição, entendeu? Inicial. Isso é o que eu quero que vocês compreendam. Se você conseguiu compreender isso, e colocar, conseguiu alcançar, para mim está perfeito. Vamos ver agora, primeiro a Amanda. A Amanda queria fazer uma pergunta. Pois não, Amanda? Professor, eu ia perguntar se o endereço não é necessário. Um momentinho, eu ainda não falei do endereço. Tá bom. Eu estou falando da qualificação. Eu ainda nem comecei a falar do endereço. Primeiro, a qualificação. Dúvidas? Marjorie quer fazer a pergunta? Marjorie? Não. Eu só estou fazendo alguns comentários aqui, mas não é pergunta. Eu só achei estranho não ter a idade, porque em geral você vê se é incapaz, se não é só de bater o olho. Não sei se isso daí é apurado lá dentro, viu? Porque uma pessoa pode ter 45 anos e ser incapaz, Marjorie. Isso não diz muito, viu? Professor. Quando que uma pessoa pode ser relativamente ela pode ser louca. Então, isso não diz absolutamente... Esse não foi para o legislador um dado importante, por isso ele não colocou. Já te falei, existem outros sexo. Não fiz a brincadeira agora há pouco sobre o sexo? É importante saber se a pessoa que você está falando é uma mulher, para tudo na vida. Mas, a fins de petição inicial, o legislador não entendeu o importante. Um momentinho só aqui, ó. Ana Paula está colocando. Se for placa do carro, quem responderá... Não, aí é outra coisa, tá, Ana Paula? Quem é o responsável no acidente de trânsito é uma outra matéria, tá? Professor. Pois não. Não será que o mais importante é CPF e RG? Porque se não tem CPF e RG e o nome é comum, José da Silva, é muito difícil, é muito fácil acusar o homônimo. Então, para mim, seria CPF e RG, ou um dos dois. Perfeito, é isso mesmo. Seu pensamento está correto. Seu pensamento está correto, César. Tá bom? Está corretíssimo. O que fala aí o 319? Os nomes, pronomes, estado civil, a existência da união estável, né? A profissão, o número de inscrição do CPF e aí... Bom, depois que você faz a qualificação do autor e do réu, entra em cena agora o endereço. Por que o endereço é importante? Porque pode ser necessário, tudo bem, pessoal, você localizar essas pessoas. E mesmo para fixar competência, né? Se a principal fixação de competência é a domicílio do réu, eu tenho que ter o endereço do réu, né? Se eu não colocar o endereço do réu, como é que eu vou saber onde ele está domiciliado, não é verdade, pessoal? Então, é muito importante, ou para fixar competência, ou para localizar as partes envolvidas. A observação importante. Você vai olhar no 319, isso é novidade, não tinha no artigo anterior, no antigo, tá? Que vai ter aí o chamado endereço eletrônico. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, ó, peraí. O endereço físico
ele é essencial. Colocar lá o nome da rua, o logrador, o número, o bairro, e se puder também coloca o CEP. O CEP é muito importante, porque a maioria das comunicações para as partes ela é feita através de carta. Então é muito importante que você coloque o CEP, tanto do autor como do réu. Mas o CPC novo, e aí vai a minha observação, ele fala do tal do endereço eletrônico. Primeiro de tudo, é importante? Vamos colocar? Vamos. Alguns atos dá para se fazer pelo endereço eletrônico? Dá. Mas e se a pessoa não é eletrônica? Ela não pode entrar com ação? Dizer que o autor seja uma pessoa muito singela que esteja no interior do Acre. Desculpa, né, gente? Interior do Acre. O cara não sabe nem o que é computador. Vai falar o meu e-mail. O que é isso? O cara vai achar que é uma coisa para comer. Nada contra o pessoal do Acre, tá? É só um exemplo. Então, apesar de estar em endereço eletrônico, ele ainda é muito pouco utilizado em petições iniciais, tá? Porque nem todas as pessoas têm esse endereço eletrônico. Senhores, dúvidas sobre o inciso 1 e o inciso 2? Qualificação e endereço. Outra coisa, uma observação muito legal. Coloca aí, para a gente finalizar com chave de ouro a aula de hoje. Coloca essa observação. É possível você não ter dados e pedir esses dados no curso do processo? Perfeitamente possível. Às vezes, Roberto, lembra aquele exemplo que eu dei do cara que bateu no teu carro e fugiu? Às vezes você não consegue nem anotar a placa, nem nada, etc e tal. Mas, por exemplo, você tem o nome da pessoa, né? Você pode fazer a petição e pedir na petição inicial para que sejam colhidos esses elementos através de expedição de ofício para a delegacia federal, através de ofício para o DETRAN, etc, etc, etc. Então, às vezes, esses dados sejam obtidos através de uma rápida investigação que o juiz consegue fazer facilmente. Professor? Pois não, Daiane. Só um último comentário rapidinho. Não sei se é bem muitos artigos que a gente acaba lendo e que a gente entende que ali são requisitos e por serem requisitos têm que ser cumpridos, passível de uma nulidade, algum problema